A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. Volume 423 do Histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Então, todos sendo tratados pela variedade de chás da flora medicinal, surge daí o prolongamento da existência dos anos de vida. E também tratado pela flora marinha, comprar uma cabeça grande de peixe, cozinhar com bastante água e tomar essa água para receber o tratamento da flora marinha. E que na cabeça de peixe tem uma infinidade de elementos concentrados da melhor espécie que existe. Tem muito fósforo e outros elementos terapêuticos, muita vitamina, completa em vitamina, vitaminas marinhas, para ver então o prolongamento da existência de todos, para verem a fase brilhar, para ver o verdadeiro amor brilhar, para ver a fraternidade brilhar e para ver o progresso da concórdia brilhar. Todos concordando com todos. Então é preciso esse tratamento para o prolongamento dos anos de vida. E fazendo esses tratamentos da flora medicinal e da flora marinha, prolongará os anos da existência de todos. Esse aqui é o certo dos certos, é a verdade das verdades. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: agora sim sabemos quem somos. Sabemos de onde somos, sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos. E para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer? Iríamos para onde? Iríamos nos transformar para a categoria de bicho irracional. Iríamos correr toda essa hierarquia de bichos. E ligados a essas transformações, acabavam sendo transformadas em pedra. Então aí o sofrimento seria muito grande, porque a pedra é um vivente como outro qualquer e sente a sua lapidação. Sofre muito. E ser lapidado como pedra é um sofrimento muito grande, porque a pedra tem vida e toda vida sente a sua lapidação. Sofre muito, porque o ouro vai no fogo para ser derretido, para virar líquido, para fazer barras de ouro. Só isso é um sofrimento muito grande. E o brilhante também passa pela mesma lapidação, até que se torne brilhante de verdade, para ver que é um sofrimento terrível, para ver que até as pedras sofrem, e sofrem muito, mais do que um vivente da terra, mais do que a matéria, mais do que esse conjunto de ruínas reunidas que possivelmente se destrói, sofre muito mais, para ver que as pedras têm vida e tudo que tem vida sente a sua lapidação. A fase do pensamento terminou 51 anos passados e os pensadores perderam o direito de viver. Por isso está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro, essa infinidade de doenças novas no mundo inteiro e essa infinidade de desastres naturais da natureza no mundo inteiro, que são os terremotos, os vulcões, os tufões, os furacões, frio de matar, calor de matar, enchentes, secas, faíscas elétricas, enfim, uma infinidade de maltratos da própria natureza. Tudo porque a fase do pensamento terminou há 51 anos passados. Essa é a causa de todos esses males, porque o pensador perdeu o direito de viver. Assim, quando eram selvagens,
Terminou a fase de selvagens e a natureza destruiu todos os selvagens para a entrada da civilização. Agora terminou a fase do pensamento há 51 anos passados. O pensador perdeu o direito de viver, porque terminou o direito de viver, e a natureza está destruindo todos os pensadores. E por isso estão aí as causas desse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira, e da liquidação dos pensadores moral, física e financeira. Por quê? Porque a fase do pensamento terminou há 51 anos passados. Essa aqui é a causa, porque não há efeito sem causa. Então a natureza está destruindo todos os seus pensadores com essa infinidade de desastres que estão se passando no mundo inteiro. E com essas infinidade de doenças novas destruindo os pensadores. E com essas infinidade de desastres da natureza destruindo os pensadores. Tudo porque a fase do pensamento terminou. Porque sei o que é a causa e os pensadores perderam o direito de viver. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, não existe efeito sem causa, todo feito tem a sua causa. E por isso está aí essa mecânica racional, que é essa energia que está materializada no istmo do mesencéfalo e que está sendo desmaterializada pela cultura racional. Depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, onde todos lá são corpos de energia de vida eterna. E essa energia que está materializada no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal, como mecânica racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional para desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, o mundo que deu consequência a essa deformação racional com seu corpo de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Tratando de salvar os pensadores, fazer com que os pensadores deixem de pensar para raciocinar. Então a propaganda é muito grande em jornais, em revistas, em rádio, em televisão, para acordar os que ainda estão pensando. Estão fanatizados por essa infinidade de filosofias, fanatizados por seitas, doutrinas e religiões. E todo fanático é muito teimoso, porque pensa que está certo, porque não sabe quem é o pensamento. Pensamento é um traidor do pensador. Por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa, porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador. Hoje, como estão vendo aí, a energia elétrica e magnética fez toneladas de ferro transitarem pelo espaço, e todos ligados à energia do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, também ligados na energia racional vão transitar pelo espaço, porque é a energia mais poderosa que existe, porque é a energia do verdadeiro Deus, porque é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E aí está a verdadeira paz da humanidade, o verdadeiro amor, a verdadeira concórdia, a verdadeira tranquilidade para chegar à concórdia. Quando todos estiverem com o raciocínio bem desenvolvido, vão assistir o progresso da concórdia e o progresso de todos ligados à energia do verdadeiro Deus transitarem pelo espaço. Porque todos saberão se tratar, como aí já está esclarecido nos livros anteriores, para terem o prolongamento dos anos de vida. Todos sendo tratados pela flora medicinal, com os seus chazinhos, e tratados também pela flora marinha, cozinhando cabeça de peixe com bastante água e tomando essa água como remédio da flora marinha.
comprando uma cabeça grande de peixe, cozinhando com bastante água e bebendo essa água, que é um tratamento da flora marinha. E não esquecendo dos variados chás de ervas. Para verem então o prolongamento dos anos de vida e assistirem o progresso da concórdia, o progresso de todos transitando pelo espaço. Com esse tratamento, prolongarão os anos de vida e alcançarão todo esse progresso da concórdia e de transitarem pelo espaço, porque já estão recebendo como se tratar para chegar lá. Para ver que tudo é possível, nada é impossível. Para quem conhece, tudo é impossível. Para quem conhece, tudo é possível. Agora, para quem não conhece, acha que tudo é impossível. Quem não conhece são os que vivem pensando, imaginando, que estão nessas duas classes de animal racional e de animal irracional. E já estão vivendo como bichos racionais uns contra os outros e matando uns aos outros. E por viverem ligados a essas duas energias aí do chão, se transformarão em animal irracional, indo assim para as classes inferiores e correr toda essa hierarquia aí do chão. Porque vivem ligados nessas duas energias de transformação, o pensamento e a imaginação, se transformam em outra vida de animal irracional, porque a natureza é de transformação. Para ver quem vive desconhecido de si mesmo é uma tristeza. Fanatizados por seitas, doutrinas e religiões, e essa infinidade de filosofias, e pela ciência filosófica e científica. Que existem muitos fanáticos, julgando estarem certos e vendo essa infinidade de desacertos que estão se passando no mundo inteiro. Essa falência moral, física e financeira, essa liquidação dos pensadores moral, física e financeira, esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou essa infinidade de violências. Essa infinidade de violências causou essa infinidade de terrorismo. Para ver que não há efeito sem causa. Todo feito existe uma causa. E hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Aí estão as verdades das verdades que todos os pensadores desconhecem, porque estão fanatizados por essas infinidade de filosofias diferentes umas das outras. E por isso existe uma infinidade de deuses diferentes uns dos outros, uma infinidade de bíblias diferentes umas das outras. Tudo isso feito pelo pensamento e pela imaginação, para a lapidação de todos que aí estão, para depois de bem lapidados, serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Primeiro foram preparados por essas duas máquinas de lapidação, pensamento e imaginação. Passaram por uma infinidade de transmontanhas, reencarnações, pensando e imaginando sendo lapidados. Por isso são sofredores imortais, por estarem sendo lapidados por essas duas máquinas de lapidação. Sendo preparados para a fase do terceiro milênio, que é a energia do primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim sabemos o porquê somos assim. Sabemos quem somos, sabemos o porquê que assim somos, sabemos de onde somos. De onde somos? Somos do mundo racional, que é de onde viemos parar aqui, nessa deformação racional. Hoje todos que passaram a se conhecer, conhecendo a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a concórdia entre todos. E o progresso da concórdia, que é um progresso onde todos vão parar no seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna. Primeiramente aqui na Terra, o progresso da concórdia. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade.
até que enfim passamos a nos conhecer, porque somos assim. E agora está aí o maior tesouro da vida de todos, que é a racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque passamos a nos conhecer, a saber quem são, a saber o porquê assim somos, a saber de onde viemos e a saber para onde vamos e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Iríamos para onde? Iríamos nos transformar em outra vida de animal irracional, por estarmos ligados a essas duas energias aí do chão, pensando e imaginando, ia se transformar em classes inferiores. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. A nossa felicidade está no porquê passamos a nos conhecer. Se não continuávamos vivendo como bichos nesse embusteirismo grosseiro, e bicho como é que vive? Vive uns contra os outros e matando uns aos outros. E nos transformaríamos na categoria de bicho irracional por estarmos vivendo como bicho. E todos esses causadores dessas infinidades de guerras, por serem materialistas, se transformarão para a categoria de animal irracional, devido a serem elementos destruidores da humanidade. E a natureza cobra muito caro, cobra com altos juros, todos esses que procedem assim. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Se continuássemos a pensar e a imaginar, ligados nessas duas energias do chão, íamos mesmo nos transformar em classes inferiores, de animal irracional, por estarmos ligados a essas duas energias do chão, que vive se transformando em classes inferiores. A nossa valência é porque passamos a nos conhecer, e agora sabemos como voltar ao nosso estado natural, que é de racional puro, limpo, perfeito. E por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso todos esses estudantes estão tratando de desmaterializar a energia que está materializada no istmo do mesencéfalo, que é a glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. E assim é a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, não perdem mais tempo com esse embusteirismo grosseiro que é a matéria, um conjunto de ruínas reunidas, porque deixaram de ser materialistas para serem racionalistas, e porque querem voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desmaterializar a energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural. E assim é a energia racional, está tratando dessa desmaterialização para que todos voltem para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, por serem puros, limpos e perfeitos. E aí está a fase do terceiro milênio, e que já entrou essa fase desde 1903, quando caiu uma estrela na porta em que nascia nesse momento o racional superior da Terra, que já veio do mundo racional com seu raciocínio desenvolvido, se materializar como bicho do chão, passar como bicho do chão sem ser bicho do chão, trazer essa mensagem para a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Isso aqui é coragem. Deixar de ser puro, limpo e perfeito com seu progresso de pureza, para se materializar como bicho do chão, trazendo essa mensagem para a volta de todos para o seu estado natural. Muitos dão grande valor a esse ser, que é o verdadeiro Deus em matéria. E é por isso que não existe primeiro, nem segundo, nem terceiros,
porque o verdadeiro é um só. E aí estão as verdades das verdades com base, com lógica, e com uma infinidade de provas e comprovações. Hoje o racional superior da Terra, passando como bicho do chão sem ser bicho, porque é um emissário do mundo racional, que veio com o raciocínio desenvolvido trazer essa mensagem para todos, para levar todos para o seu verdadeiro estado natural, em que o natural de todos é, no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Esse aqui é o verdadeiro estado natural de todos. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 424 do Histórico.